Olá, bom dia! Hoje o meu grupo composto por eu, Emily, Anai, Rafaela, Gisele e Yasmin iremos falar sobre a Revolução Francesa ao período napoleônico. O governo francês passava por uma grave crise econômica causada por eles mesmos, por grandes gastos que eles causavam. Então, com isso, causou uma grande insatisfação na população e eles tentaram resolver esse problema a partir de duas ações. A primeira foi a convocação da Assembleia dos Notáveis em 1787, que era o quê? Eles tinham como objetivo satisfazer as exigências governamentais. Essa Assembleia dos Notáveis era um grupo de nobres que praticamente trabalhavam para o governo. E com isso, satisfazer as exigências governamentais era o aumento de impostos, porque quanto mais a economia baixava, mais impostos eram cobrados. Porque a economia basicamente tinha como comando o dinheiro, os tributos que eram cobrados do terceiro estado. E a segunda ação foi a convocação dos Estados Gerais, que não era convocado desde 1614, que era um vestígio de assembleia do feudalismo. Porque lá na França, eles possuíam alguns vestígios, sabe, do modelo feudalista. E o que era esse Estados Gerais? Ele representava os 3 estados e era um local onde você iria fazer suas reivindicações para o rei e ele iria dizer se iria opor ou não essas reivindicações. Então, com isso, a Revolução começou com a tentativa aristocrata de recapturar o Estado. Essa tentativa muito mal calculada por conta de 2 razões. A primeira, subestimou as intenções individuais do terceiro Estado. E a segunda, desprezou a profunda crise socioeconômica que passava naquele momento e lançou suas exigências políticas. Então, a Revolução Francesa foi uma coisa muito mal estruturada, muito mal planejada, nem chegou a ter um líder, como nas revoluções que ocorriam no século XX e após o aparecimento pós-revolucionário de Napoleão. Um grupo, social bastante coerente sobre suas ideias, deu ao movimento revolucionário uma unidade efetiva. Esse grupo era a burguesia e tinha suas ideias baseadas no liberalismo clássico. As exigências dos burgueses foram colocadas a partir de um documento chamado de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esse documento tinha como objetivo fazer reivindicações ao rei sobre a política, sobre a economia e quais foram as reivindicações dos burgueses sobre a forma que era dividida a sociedade de forma hierarquizada e sobre as regalias que os nobreses pegavam, que os nobreses compravam. E isso causa uma grande satisfação no terceiro estado, porque eles pagam altos impostos, principalmente as burguesias comerciantes, e para não terem direito a basicamente nada. A Europa, no século XVIII, ela passava por uma crise no seu modelo absolutista, e isso estava acontecendo também na França, principalmente na figura de Luís XIV, pois sua monarquia absolutista se baseava no direito, na teoria do direito dos divinos reis, e alguns pontos criticados pela burguesia eram a política econômica baseada no mercantilismo, ou seja, tudo o que eles produziam ficava na mão do rei, e a organização sobre o controle total da coroa e a estrutura da sociedade, que era hierarquizada. Então, ou seja, a estrutura da sociedade francesa era de forma hierarquizada. Era que nem um sistema feudalista. Era de uma forma muito desigual. Nem todos possuíam privilégios, nem todos possuíam oportunidades. Era de uma forma muito desigual. Com isso, a burguesia estava cansada de pagar tantos impostos
e para, como é que eu posso dizer? Porque eles meio que pagavam esses impostos e eles meio que compravam, sustentavam as regalias do rei, da nobreza, do clero, sabe? E para não terem, tipo, basicamente nenhum direito, nem basicamente nada. A sociedade na França era dividida de forma muito desigual. Era dividida da seguinte forma. Primeiro estado formava 1% da população, era uma porcentagem bem baixa, e era formada pelo clero, ou seja, a igreja. E tinha como ainda possuía duas definições: alto clero e baixo clero. Alto clero de origem nobreza e baixo clero de origem burguesa, então dependia da sua origem. O segundo estado formava 1,5% da população e era formado por pessoas que basicamente viviam da sustentação da coroa francesa. E eram 3 âmbitos: a família do rei, pessoas com alto título, os aristocratas, donos de terras, certo? O terceiro estado formava 97% da população. Era uma quantidade bem mais elevada do que o primeiro e o segundo estado, e eram formados por pessoas que só trabalhavam e pagavam impostos e não tinham direito a nada. Eram formados pelos comerciantes, os artesãos, os proletários, os burgueses, e entre outros. E essa forma de divisão da sociedade foi muito criticada pelo terceiro estado, principalmente pela burguesia comerciante. Por quê? Porque eles pagavam altos impostos, altíssimos, para não terem uma sociedade igualitária, para não terem direitos. Sendo assim, nesse mesmo período, no século XVIII, na França, houve uma grave crise econômica, principalmente por conta de perdas agrícolas, porque 80% da economia na França era baseada na agricultura. E com isso, os camponeses partiram para as cidades e lá eles foram explorados e passaram fome. Eles trabalharam nas indústrias. Então, com isso, podemos observar que lá começava a ter uns vestígios capitalistas, né? E isso fez com que a burguesia, ela pressionasse a coroa francesa, certo? Pressionassem a monarquia absoluta da França e ocorresse grandes impactos na economia, na política de lá. E principalmente com as ideias iluministas, que fez com que pressionasse ainda mais e que fizesse suas reivindicações ao governo, como tipo sobre a economia, a política, os direitos, a forma de vida que eles deveriam ter, direitos que eles deveriam ter sem mesmo tipo fazer revoluções. Essas causas, né, esses vários fatores econômicos e políticos, fizeram com que o terceiro estado passasse a pressionar ainda mais a coroa francesa, né? E esses problemas levou à chamada Revolução Francesa em 1789, porque levou a um desgaste do antigo regime. Então eles fizeram tipo assim, eles pegaram todos esses problemas políticos que estavam sendo ocorrido a partir de efetuação da coroa francesa mesmo, e fizeram com que uma chantagem, fazendo com que o povo se juntasse a eles para o quê? Para poder derrotar esse poder absolutista e ter uma sociedade mais igualitária, independente de qual posição você estivesse. Bom, uma das principais críticas da burguesia, dos iluministas e do povo em geral tinha a ver com os gastos da coroa francesa. Sem dúvida, isso aumentou as críticas ao antigo regime, principalmente após alguns gastos que deixaram a França com muitas dúvidas e que resultaram no aumento de impostos cobrados ao povo. Os principais fatores da crise econômica do antigo regime foram a assinatura de tratados comerciais com os Estados Unidos e Inglaterra, entre outros. O pequeno número de indústrias existentes na França era um complicador para o desenvolvimento econômico. Por fim, a crise da produção agrícola e o aumento populacional francês foram motivos decisivos para o
desgastes do antigo regime. Logicamente, não se pode analisar fatores sem relacioná-los, principalmente a economia e a política, que caminham juntas para exercer o controle sobre as decisões econômicas e financeiras. É preciso estar no controle do regime político. No entanto, um motivo determinante para que esse movimento acontecesse foi a tentativa de reforma fiscal proposta pela coroa francesa em 1787. A coroa francesa não concordou com a instalação dos Estados Gerais e ao rei Luís XVI instalou o chamado leito de justiça. Era para ser um debate de ideias no parlamento, mas na verdade foi uma forma de intimidar os parlamentares. Com as pressões dos setores da sociedade, 3 instituições foram montadas como modelo de organização política no Estado francês: a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Republicano na França, os sociais estavam representados, mas em agosto de 1791, prussianos e áustricos declararam guerra contra a França na tentativa de reconduzir o rei Luís XVI ao poder, restaurando assim a monarquia absolutista. O calendário tinha 12 meses e 30 dias, com mais de 5 dias destinados a homenagear os sans-culottes. E o ano de 1792 passou a ser o ano da República Francesa. A fase república iniciada de 1792 com sua proclamação passou a ser representada com o calendário, o marco dessa evolução. O governo de terror de Robespierre. O ano de 1793, o ano segundo, na França, foi marcado por crises de ordem política interna e externa, que deixaram a República Jacobina fragilizada. Os sans-culottes, trabalhadores, representados e definidos por Robespierre, reivindicaram direitos políticos e trabalhistas, bem como a diminuição dos preços de bens de consumo essenciais para a sobrevivência. No campo externo, uma aliança militar ampla foi formada sob a liderança da Inglaterra, Espanha, Austrália e Prússia, que apoiavam o retorno da monarquia absolutista e viam na República Francesa um grande perigo para os reis. Robespierre então percebeu que seria o momento de dar o golpe, tomando o poder republicano e usando o Comitê da Salvação Pública como executor de suas decisões. Durante um ano, liderou os sans-culottes à frente do poder, iniciando uma fase que ficou conhecida como terror, devido à forma violenta como reagiram os jacobinos contra quem criticava esse regime, que tomou atitudes consideradas radicais, como a distribuição de terras para os camponeses e melhorias nas relações de trabalho entre os urbanos. Além disso, não se adotava nenhuma constituição. O Diretório. Esse regime político ficou nas mãos da alta burguesia. Após a derrubada de Robespierre do poder, a unidade entre o povo e burguesia não durou muito, pois as massas populares foram afastadas do processo. O novo governo criou uma constituição rígida, com os poucos direitos para os jacobinos e os sans-culottes, mas com muitas obrigações. Esse golpe ficou conhecido como a Reação Thermidoriana. Em outras palavras, a Constituição estabelecida pelo Diretório visava manter os privilégios e o poder da alta burguesia comerciante francesa. O Diretório vigou entre 1795 e 1799, enfrentando várias tentativas de golpes, tanto da esquerda jacobina quanto dos sans-culottes, como destaque para as conspirações dos iguais, movimentando e liderando por Graco Belf, em 1796, que tinha características sociais, pois defendia a igualdade entre todos, além da propriedade coletiva e divisão de bens
iguais da igualitária. Esse movimento foi derrotado e seus líderes condenados à morte. O golpe 18 Brumário e a organização do consulado. Como vimos, 18 Brumário ocorreram porque os burgueses liderados por Sieyès entendiam que deveriam acabar com o diretório e instalar um governo que fosse administrado por 3 cônsules, o consultado, para afastar naquele momento de qualquer possibilidade de restauração da monarquia ou de retorno dos Jacobs ao poder. Mais do que a consolidação da força política da burguesia, o golpe do 18 Brumário significou o privilégio e a ascensão de uma das maiores personagens da história da humanidade, Napoleão Bonaparte. Os 3 cônsules têm a função de não só administrar, como também elaborar e aplicar leis e definir os impostos para os diversos setores da sociedade. As reformas de Napoleão Bonaparte servem de base para o direito civil na França. As reformas implementadas por Napoleão visavam principalmente entender os interesses da burguesia da França. Suas principais reformas se deltam no campo político, econômico, militar e educacional. Vejamos as principais delas. Economia. Implementou leis e reformas que privilegiavam a burguesia, mas ao mesmo tempo acalmavam o povo francês. Nesse sentido, retribuiu as terras, dando posse delas à burguesia. Criou o Banco da França, estabeleceu tributos que possibilitavam a maior acúmulo de lucros para a burguesia, principalmente aos comerciantes, e realizou obras públicas como a drenagem de pântanos e a construção de barragens e estradas. Educação. Criou escolas públicas gratuitas em toda a França. Para Napoleão era importante que, desde cedo, a educação básica preparasse os futuros militares para suas tropas. Assim estabeleceu a educação militar, objetivando formar novos soldados e oficiais. Política e militarismo. As ações de Napoleão sempre pretendiam estabelecer controle absoluto sobre a política da França, mas buscando o apoio da burguesia, que financiava seus projetos expansionistas no mundo. A política externa de Napoleão Bonaparte. A política expansionista de Napoleão teve sucesso imediato através de alianças com as monarquias absolutas que estavam em crescente crise, mas também por conta do seu poder militar. A França possuía o maior exército na Europa, que ainda por cima era muito bem armado e tinha grande capacidade técnica e conhecimento geográfico, político e econômico do continente. A Grã-Bretanha estava financiando e incentivando nações europeias a se rebelarem contra a França. Assim, Napoleão elaborou uma estratégia político-militar: evitar qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos que estavam sob seu domínio. Para tanto, ele decretou, em 1806, o bloqueio continental ao comércio com a Inglaterra, evitando qualquer possibilidade de fortalecimento dos ingleses. Por sua vez, em 1807, a Inglaterra declarou um bloqueio marítimo, atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio de Napoleão. O fim do período napoleônico. Para muitos historiadores, Napoleão Bonaparte teria dado um passo maior que a perna. Em outras palavras, a estruturação de um império que controlava a política e o cotidiano de boa parte da Europa. Em tão pouco tempo, talvez tenha sido um grande motivo da crise que culminou com sua derrubada do poder. Desde cedo, Napoleão foi considerado um militar bastante habilidoso e excelente estrategista, demonstrando grande conhecimento político e econômico. Com os grandes gastos para custear as constantes guerras, as dívidas aumentaram e a França começava a viver também uma grave crise econômica. Portanto, para os principais motivos que levaram à derrubada de Napoleão Bonaparte do poder foram: o afastamento da classe burguesa por não concordar com os objetivos imperialistas de Napoleão, a falta de apoio da população, que estava passando por sérias dificuldades, inclusive beirando a fome e a miséria, o fracasso do bloqueio continental, que não foi aceito por muitas nações importantes como Espanha, Portugal e Rússia,
as péssimas colheitas devido às constantes secas e aos rígidos invernos que aumentaram a miséria do povo francês, altos gastos do financiamento da guerra contra a aliança liderada pelos ingleses, a derrota para o inverno russo, que levou à morte mais de 500.000 soldados, o que enfraqueceu o exército francês, e o fortalecimento dos partidários da restauração monárquica. Através do Tratado de Fontainebleau, em 1814, Napoleão foi desposto do cargo do imperador da França e, em seguida, exilado para a ilha de Elba, que ficaria sob sua administração. Napoleão não desistiu de recuperar o poder e investiu no ataque contra a coroa, partido da ilha de Elba, contando com o apoio da população e de milhares ainda fiéis ao antigo imperador. De início foi bem sucedido e conseguiu instalar seu governo novamente, no episódio que ficou conhecido como o Governo de 100 Dias. Napoleão foi exilado mais uma vez, dessa vez na ilha de Santa Helena, onde veio a falecer em 1821. O Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi uma reunião organizada pelas nações de regime político, baseando nas monarquias reais após a renúncia de Napoleão Bonaparte em 1814. Visavam combater qualquer outro regime tido como republicano ou revolucionário e que ameaçasse as estruturas monarquíacas das nações europeias. O Congresso de Viena teve uma paralisação durante o governo de 100 dias de Napoleão, mas foi retomado em 1815, que após a derrota final do imperador. Com seus interesses garantidos no Congresso de Viena, a coroa inglesa se retirou, deixando o cargo da Rússia, da Prússia e da Áustria a aplicação de decisões tomadas. Essas três nações então organizaram a Santa Aliança, que teria a função inclusive de combater as ideias liberais e manter o poder das monarquias reais e absolutas na Europa. Obrigada pela atenção.